Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui para mais um vídeo nesse meu canal aqui no YouTube e a gente vai falar hoje de um assunto bastante interessante, hein? E aí, viram o vídeo jurídico de ontem? Ontem postei um vídeo jurídico bacana aí, questão do sujeito que acabou descobrindo que não era mesmo o pai biológico da criança, teve a sua paternidade frustrada e foi enganado, né, pela ex-companheira com quem ele chegou a viver por um tempo em união estável, e ela estava tendo um relacionamento com outros homens, né, e juntamente com o ex-companheiro, e aí ficou grávida e não teve dúvida. Botou na conta do ex-companheiro a paternidade, ele não sabia que ela estava com outros caras, acabou assumindo o filho nasceu e ele foi fazer DNA e acabou descobrindo que o filho não era dele. Entrou com uma ação indenizatória por danos morais que ele teria sofrido, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a ex-companheira, e eu falo sobre isso lá, eu comento esse acórdão do tribunal no vídeo anterior, aí quem não viu dá uma olhada lá, tá bom? Beleza? Muito bem, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre o que nesse vídeo, hein? Eu dei uma pensada aqui e às vezes acontecem umas coisas meio diferentes. Tem momentos que eu gravo vídeo aqui que eu reflito, faço até eventualmente um ou outro tópico, e tem momento que eu ponho para gravar, ligo a câmera e saio falando coisas que eu penso, que eu acho, que eu entendo, e às vezes basicamente no improviso, né? Tanto é que vocês percebem que não tem corte, que do momento do início do vídeo até o momento do final do vídeo é direto, sem edição, sem nada. Então, às vezes eu acho que é meio abusivo, ou melhor, eu me acho meio abusado, né? É evidente que tem vídeo que eu faço que depois eu assisto de novo e eu falo, puta, podia ter falado isso aqui diferente, podia ter abordado esse tema aqui de uma outra forma, poderia ter acrescentado isso, poderia ter tirado isso, enfim. Mas já foi, meu, e aí eu não fico encanando muito com essas coisas não, e segue o jogo. Muito bem, e eu vou falar a respeito do que nesse vídeo de hoje? Eu vou falar de uma coisa que eu estava pensando aqui agora há pouco, ainda hoje, né? E, enfim, não sei se vocês já passaram por isso também. Vocês já tiveram a sensação de que por mais que a gente possa tentar achar que é importante a gente entender, a gente mergulhar de cabeça, a gente se engajar, a gente ler, a gente seguir e a gente acompanhar os temas relacionados à política no nosso país, vocês já perceberam que, por vezes, em algumas circunstâncias, e de acordo com alguns episódios que a gente acaba acompanhando na imprensa, seja escrita, seja televisiva, seja na internet, dá uma certa sensação de desânimo? Vocês já tiveram isso? Aquela frustração aqui, aquela percepção de que parece que a coisa não tem jeito. Daí alguém vai dizer, não, mas tem que acompanhar o político, cobrar do político que você votou para que ele exerça o mandato dele de acordo com princípios éticos, morais. Beleza, isso é o mundo ideal, mas na realidade acontece? Na realidade, muita gente fala a respeito da pressão popular, né? Que é importante a sociedade pressionar os políticos, tal. E de fato tem muitas coisas dentro da política que, se a sociedade se mobilizar de maneira organizada e ter um volume de mobilização significativo, por vezes influencia mesmo determinados comportamentos de determinados políticos. Mas tem muita coisa que acontece que, primeiro, que ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Descobre-se depois alguma coisa e aí vai tentar apurar, vai tentar descobrir provas, vai tentar verificar se existem testemunhas, se existem documentos, e a sensação que a gente tem é de que não acontece nada. Ah, acontece sim, Leonardo. Você tá vendo aí que vira e mexe tem um político preso, vira e mexe e descobrem alguma coisa. É verdade, é verdade. Nós temos aí no nosso Congresso Nacional, nem vou falar um Congresso Nacional, né? Poderia dizer Congresso Nacional, abrangendo aí Câmara dos Deputados e Senado Federal lá de Brasília, relacionado
a esfera do Legislativo da União, mas a gente pode abranger isso. Não queria falar só no Congresso Nacional. Dá para a gente levar para o Executivo, nas 3 esferas, né? Federal, estadual, municipal, e dá para a gente levar para os legislativos também, estaduais, municipais, enfim. A gente acompanha e a gente vê que realmente a coisa está extremamente complicada e dá aquele desânimo, dá aquela tristeza. Eu gosto de ler a respeito de política, eu acompanho, eu fiz um mestrado em Direito Político e Econômico e a política é uma coisa que me dá um certo prazer. Uma vez, até muito tempo atrás, eu tentei me engajar, me aproximar um pouco mais dessa questão política partidária mesmo, mas foi um rompante de um momento da minha idade aí que eu não tinha tanta maturidade ainda, acabei não ficando, mas o fato é que depois eu continuei acompanhando de perto aí, vendo como que as coisas funcionavam dentro da política, mais por notícias mesmo, né, eventualmente um ou outro conhecido que também trabalha nesse meio, político, seja como político mesmo, seja como assessor de político, enfim, conhecimento normal, natural, inerente a nós que acompanhamos de mais de perto o noticiário, e a gente fica ouvindo e a gente não acredita em certas coisas que a gente ouve e vê. Eu não vou nem pontuar aqui, nem contextualizar um fato específico, eu nem vou entrar numa especificidade de um caso concreto de político A ou B, porque acho que nem merece, mas a sensação que eu tenho é que realmente a coisa pública, a política, da forma como ela está estruturada, eu vou dizer no nosso país, eu estou tratando do Brasil, evidentemente que não é uma circunstância específica e exclusiva do Brasil, evidentemente existem muitos outros países cuja política também deve dar um desespero para os cidadãos dos respectivos países, mas como eu sou brasileiro, eu conheço um pouco mais da política no Brasil, eu posso falar um pouco a respeito do que eu vejo, ouço e conheço o que acontece aqui no meu país. E acompanhando a política realmente, por mais que eu goste de acompanhar, por mais que eu goste de ler, por mais que eu goste de ouvir notícia, tem momento que dá um desânimo. Vocês também passam por isso? Por vezes vocês também têm esse desânimo de acompanhar noticiários sobre política? Parece que a coisa é estruturada, parece que existe uma mazela sistêmica quando trata de administração pública na esfera administrativa, de governos, na esfera legislativa. Parece que o interesse, via de regra, é individual. Parece, e eu tenho uma percepção muito nítida, de que os políticos estão preocupados mesmo com o mandato deles. Eles se preocupam se eles vão conseguir ser reeleitos. A maioria deles fazem isso. Raras exceções são aqueles políticos que estão preocupados primeiro com a coisa pública e depois também com a sociedade, com o bem comum, com o bem-estar social, com o que importa de fato para a população, para os indivíduos, sejam os trabalhadores, sejam os empresários, seja toda a categoria que for, a maioria, minoria, independente disso, ou seja, a sensação é de que os políticos estão pouco preocupados com o interesse efetivo da população. E isso dá um certo desânimo, isso dá uma frustração. E aí existem os mais empolgadinhos, que vão falar, não, tem que acreditar, tem que acompanhar, tem que isso, tem que aquilo. Eu entendo isso, eu entendo. E pode ser que numa pequena parcela possa acontecer alguma coisa, mas via de regra não existe interesse político, não existe boa índole, não existe uma ética, não existe uma moralidade espraiada de maneira generalizada que gera constrangimento nos políticos para não fazer a coisa errada contra o dinheiro público, contra a população. Isso aí parece que passa ao largo dos conchavos, das tratativas, do fazer política, né? Hoje em dia o fazer política é interpretado muito como toma lá da cá, ou seja, eu voto uma emenda, eu voto uma lei sua desde que você vote uma minha, para o interesse de um curral eleitoral que eu tenho, que vota sempre em mim, e se a gente fazer isso em benefício desse curral eleitoral, fatalmente eu vou levar vantagens porque eu vou ser reeleito com o voto dessa população que eu estou beneficiando.
Ok, não estou dizendo que isso é o fim do mundo da ética, porque eu até respeito se alguém é eleito com a plataforma de defender determinada categoria, é razoável que ele defenda essa categoria. Mas parece que para por aí. Parece que para por aí. Se tem que ir um pouco além para defender uma outra categoria, ou uma outra camada social que não seja isso, parece que daí já não tem interesse. Parece que o político já pensa assim, beleza, que vantagem eu levo para poder viabilizar um conluio do partido para votar de acordo com os seus interesses. Qual é a vantagem que eu levo? É sempre assim, é sempre qual a vantagem que eu levo. E aí o político, às vezes, quando fala isso, ele não quer dizer qual é a vantagem que eu levo para as pessoas que eu represento. Ele quer dizer qual é a vantagem que eu levo para mim. Porque o que importa é eu, o meu mandato e a minha família. Então tudo que eu puder fazer para mim, eu posso viabilizar. Agora, se eu tiver que fazer algo que não me gera nenhuma vantagem, talvez não interessa, vamos deixar para lá. Quantas leis que não são de interesse da sociedade que ficam paradas por anos lá no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Às vezes você vê um ou outro político bem intencionado se esforçando e atuando fortemente na rede social para tentar aglutinar pessoas que vão lá e pressionam e gerem uma comoção social para verificar se comove os demais políticos, mas às vezes não tem toda essa popularidade ou não consegue esse êxito que tanto desejava, e aí a coisa acaba esfriando e fica lá e eventualmente nem é apresentado pelo presidente do Legislativo, seja do Congresso, seja da Câmara, Senado, enfim, da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, nem apresenta para votação porque não interessa, porque não é o momento, porque tem os critérios pessoais do presidente do Legislativo eleito pelos seus próprios pares, que acaba entendendo que não é o momento de se viabilizar aquilo. Ou seja, via de regra, o interesse da população, do povo, é o que menos importa. Dá pra gente questionar eventualmente aí a democracia que temos em nosso país, né? Se a democracia é o poder do povo e se os políticos, principalmente legislativo e executivo, estão lá nos representando, são representantes do povo, eles teriam que representar de acordo com os nossos interesses. E tudo que fugisse dos nossos interesses, eventualmente eles deveriam avaliar se é o caso mesmo de adotar um partido, nesse sentido ou naquele sentido. Mas não importa mais, depois que ele já está lá dentro, ele já não se preocupa tanto com o interesse da população que votou nele. Eles esquecem, eles acham que o poder está com eles. O poder não está mais com o povo. Eles acham que o poder foi transferido no sufrágio, na eleição, foi transferido para eles por 4 anos, ou eventualmente, no caso de um senador ou outro, 8 anos. Então, neste caso, a coisa degringola. E aí, isso é tão reiterado, às vezes é tão descarado, às vezes é tão frustrante, é tão absurdo, é tão grotesco, que a sociedade vai ficando amortecida. A sociedade que tem inerente uma civilidade de atuar, fazer valer seus direitos, inclusive junto aos políticos, acaba ficando tão amortecida, tão desanimada, tão frustrada que acaba deixando para lá. Eventualmente a grande maioria da população que vota e sequer lembra em quem votou. E se depois de 4 anos, no caso da maioria dos políticos eleitos, for perguntar se os que votaram acompanharam aquele mandato de 4 anos daquele político que ele votou, talvez a pessoa não saiba nada a respeito. Isso é a grande maioria. E aí, que democracia é essa? Será que dá pra gente dizer mesmo que temos uma democracia forte, vibrante, eficaz no nosso país? Será que o povo está preparado para todo esse poder que tem na mão? Será que o povo compreende isso, tem a dimensão, tem a compreensão, tem a percepção do poder que ele tem na mão e do quanto ele pode transformar, do quanto ele pode fazer a diferença na sociedade e até em relação aos políticos
que estão lá representando eles? Será que o povo entende isso? Será que o povo tem uma educação política? Será que o povo tem uma percepção, uma visão, uma compreensão de contexto, de cenário, não só político, é claro, a gente sabe que a população entende um pouquinho, bem pouquinho de economia, né? Tô falando, generalizando a grande maioria, é claro que tem uma minoria aí que domina o assunto, não é isso que eu estou falando, mas a maioria entende pouca coisa de política, principalmente quando lhe afeta pessoalmente, né? As coisas começam a complicar, levando em consideração questões relacionadas à inflação, aumento de alimentos, aumento de tarifas de transportes públicos, eventualmente aumento de cesta básica. Então tudo isso a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada na economia. Enfim, é o que mais abre os olhos do pessoal, eventualmente alguma coisa relacionada à saúde, mais na área às vezes municipal, alguma coisa mais relacionada à segurança, mais na área estadual, enfim. A par disso, a população fica atento a, parece que, pequenos detalhes da administração da coisa pública. E o profundo mesmo, o mais amplo, o mais macro, acaba sendo deixado de lado. E aliado a tudo isso, ainda estamos vivendo tempos em nossa sociedade onde ideologias, e aqui eu não vou tomar neste vídeo partido se a ideologia mais conservadora, mais liberal, ou seja, mais tradicional, ou a mais, enfim, seja lá de que natureza for, o que importa não é ideologia, e as pessoas não vão conseguir entender isso, porque a ideologia é algo enraizado tão fortemente na compreensão das pessoas que tem a ver muito com quem elas é. Então ela não acha que é algo apenas que ela pensa, ela entende que é quem ela é, e se ela é assim, ela tem o direito de pensar assim e querer que as pessoas que estão lá representem esse ponto de vista que ela tem sobre a vida. E aí não importa se vai prejudicar outras pessoas, não importa se é interessante para a grande maioria, o que importa é o que eu penso. E a gente tem essa alternância de ideologias no nosso país já há algum tempo e infelizmente, aparentemente, isso não tem dado certo. Mas também é mais uma coisa que a sensação que eu tenho é que não vai ter jeito. Não há o que possa ser feito para mudar esse cenário. Pelo menos a curto prazo eu não consigo perceber isso, né? Então, dito isso, pessoal, tá chegando no final aí, porque eu me comprometi a não falar muito mais do que 20 minutos aí, então tá chegando no final. Como eu não fiz roteiro nenhum, é só um desabafo, uma reflexão, e aqui não tem nada de filosófico dessa vez, nada de existencial, é uma coisa muito prática, muito do cotidiano, muito da nossa realidade, né? Às vezes as pessoas dizem, não, política, futebol e religião não se discute. Eu acho que discute sim, eu acho que principalmente esses temas discute. A questão é em que medida que eu vou achar que eu vou convencer alguém com os meus argumentos de acordo com a forma como eu penso. Se pode se questionar isso, beleza, e eu aceito esse questionamento. Agora, discutir no sentido de debater ideias e apresentar ponto de vista e ouvir o que a outra parte tem a dizer para que eventualmente eu reflita sobre o meu próprio ponto de vista, eu acho isso extremamente válido e eu acho que caberia para todos fazer. Enfim, é isso. Se você se sente por vezes e normalmente frustrado, desanimado e com uma sensação de falta de perspectiva de melhora no que diz respeito à atuação na política dos políticos por nós eleito, saiba que você talvez não esteja sozinho. Juntamente contigo tem muita gente aí que eventualmente não tem voz para se manifestar, acaba abafando, sublimando essa questão e acaba deixando para lá. Mas eu acho que a gente tem esse direito, e se a gente ter, além do direito, tiver também a vontade de falar a respeito, acho que a gente tem todo o direito, e a internet é um meio que a gente tem total liberdade para falar, claro que com consciência, com respeito, com discernimento, para não condenar, não atacar e não causar nenhum dano para ninguém, mas eu acho que o ponto de vista de cada um é sagrado, e você é um indivíduo e a sua opinião tem muita importância sim, e a gente deve refletir sobre isso e ter liberdade, vontade de participar, ainda que com a nossa opinião, seja na internet, seja onde for, para que talvez, quem sabe, a gente poder começar a fazer algum tipo de diferença na sociedade que a gente vive, no tempo em que a gente está aqui vivendo em sociedade. Beleza, pessoal? Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado até o final aí. Muita gente não gosta de política, de repente vai falar, esse vídeo eu não vou ver até o final. Mas quem ficou, fico feliz, alegre,
por vocês terem acompanhado comigo esse vídeo aí até o seu final e agradeço por isso. E segue aí, pessoal. Quem não conhece o canal, transmite aí, passa, envia link pra galera que não conhece para que eles se inscrevam no canal, para que eles me acompanhem também, que vai ser um motivo de muita alegria para mim também. Beleza? Pessoal, se curtiu, coloca aí, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Tamo junto e vamos que vamos. Até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau, tchau, beijão. Foi.